Caiu. Dorival Júnior não é mais técnico da seleção brasileira, pelo menos por enquanto, segundo a imprensa, né? A gente já tem aí alguns jornalistas cravando que o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, decidiu demitir o Dorival Júnior e vai comunicar a ele essa tarde aqui, no momento da gravação desse vídeo, ele já tá fazendo isso, né? Agora. E eu tava pensando em esperar um anúncio oficial, mas eu digo, não, vou gravar logo esse vídeo porque a gente tem algumas coisas para falar, né? Afinal de contas, a gente tá falando aí do terceiro treinador da seleção brasileira no ciclo para a Copa do Mundo de 2026. É um desastre total. Mas o Dorival foi o que durou mais tempo, né? Ele assumiu a seleção brasileira em março do ano passado. E um ano depois, né? Ficou um ano aí no comando da seleção. Ele é demitido após uma passagem repleta de erros, né? Vamos tentar falar aqui um pouco sobre toda essa passagem e tentar entender quais foram os principais erros que levaram à queda do Dorival Júnior na seleção brasileira e falar sobre quem pode ser o seu substituto e qual nome seria melhor para comandar a seleção neste um ano, pouco mais de um ano aí que falta para a Copa do Mundo de 2026, beleza? Antes disso, meu querido, quero que você conheça o patrocinador desse vídeo, a plataforma Robotip, especializada em ajudar você que adora fazer aquelas apostas, né? Você que adora aí, tá sempre conferindo partidos de futebol e fazendo a famosa fezinha, beleza? A Robotip tem uma inteligência artificial especializada em dar dicas para você, exatamente, cara. Chega daquele negócio de ficar pedindo dica de aposta para aqueles seus amigos que ficam te passando a cal errada. Usa a Neo IA para poder receber as melhores dicas, os melhores toques para suas apostas. Como é que funciona? Pronto, parada seguinte, como eu falei para vocês, a Neo IA é uma inteligência artificial, né? Na qual você pode estar ali fazendo perguntas, pedindo prognósticos de partidas, de ligas e de equipes de futebol. E o melhor de tudo, você pode testar a Neo IA de maneira gratuita, beleza? Esse QR Code que está aparecendo aí na tela, você pode acessar o site através dele. E você também pode conferir o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Vou te mostrar aqui um exemplo mais ou menos como é que funciona. Aqui você vai na parte de jogos, por exemplo, hoje a gente tem o Bayer Leverkusen jogando contra o Bosch. Você pesquisa aqui o jogo na barra de pesquisa, vai aparecer e você pode utilizar os seus créditos para pedir aqui diversas questionamentos para a Neo IA, beleza? Esses créditos, você vai ter 12 deles gratuitos todos os dias, beleza? Caso você logue no site, se você não logar são 6, mas todos os dias você tem 12 créditos renovados ali de maneira gratuita para você perguntar o que você quiser para a Neo IA para te auxiliar nas suas apostas, beleza? Então, por exemplo, nesse jogo aqui você pode pedir uma análise completa, uma análise detalhada, análise rápida, conclusão e recomendações para aposta, um resumo da partida, com toda certeza vai ter muita coisa aqui bacana que vai te dar um toque, especialmente se você for um cara que não tem muito tempo para estar acompanhando tudo quanto é jogo, não sabe exatamente o que é mais provável, menos provável de acontecer, a Neo IA vai te ajudar demais nesse aspecto, beleza? E caso esses 12 créditos não sejam suficientes para você, você tem a opção de se tornar um assinante premium da plataforma, beleza? E você vai ter acesso aqui a diversas features, incluindo 120 créditos por dia, exatamente, são 10 vezes mais créditos do que o normal para você utilizar na Neo IA à vontade, beleza? Testa lá a plataforma, é gratuito, não vai te custar absolutamente nada. O link tá aqui na descrição, primeiro comentário fixado e QR Code aparecendo lá na tela, beleza? A era Dorival Júnior na seleção brasileira começou aqui em março de 2024, né? Há quase exatamente um ano atrás, né? Foi 23 de março de 2024, agora é 28 de março de 2025. Nesse amistoso aqui em Wembley contra a seleção da Inglaterra. Inclusive foi uma data FIFA bem complicada, né? O Brasil conseguiu ali organizar amistosos contra a seleção da Inglaterra e contra a seleção da Espanha. E o Brasil já começou a era Dorival vencendo a Inglaterra em Wembley, cara. Pra falar a verdade, esses dois amistosos aqui, né? Tem uma parada bem interessante sobre eles, porque é a final da Euro, né? A Inglaterra e a Espanha fizeram a final da Euro 2024. E o Brasil enfrentou elas ali naquela data FIFA, conseguiu derrotar a Inglaterra por 1 a 0 no Wembley e conseguiu empatar com a Espanha em 3 a 3 ali no Santiago Bernabéu. Lembrando que esse aqui é aquele jogo que estava sem VAR, né? Então a arbitragem passou a mão aqui na seleção brasileira. A gente poderia até ter vencido eles no Santiago Bernabéu. Mas enfim, o que foi realmente importante sobre essa estreia, né, além dos resultados, foi a questão do Endrick, né, cara? Afinal de contas, o Endrick salvou a seleção brasileira nos dois jogos. Ele entra ali no segundo tempo e faz o gol da vitória contra a seleção da Inglaterra. E ele entra no segundo tempo e faz um gol ali que ajuda o Brasil a empatar com a seleção da Espanha. Eu diria que esse começo do Dorival foi bem empolgante, né, cara? Por ele estar dando espaço ali para alguns jogadores jovens que normalmente não conseguiam tanto espaço na seleção brasileira. Parecia que ele realmente ia colocar essa garotada para jogar e que o Brasil iria iniciar uma era que podia até não terminar no Hexa, mas que iria desenvolver grandes jogadores aí para o futuro da seleção brasileira, mas a gente sabe que não foi isso que aconteceu, né? Porque logo na data FIFA seguinte, né, o Brasil enfrentou ali o México e os Estados Unidos antes da Copa América, beleza? Essa data FIFA aqui foi logo antes da Copa América. E aí tava todo mundo na expectativa do Endrick ser titular.
e ele não foi, né? O Dorival Júnior colocou ele no banco de reservas de novo, nesse jogo contra o México, e de novo o Endrick salvou, deu ali uma vitória pro Dorival. Ele entra no segundo tempo dessa partida contra o México, que foi uma partida bem ruinzinha do Brasil, diga-se de passagem. O Endrick entra no segundo tempo e faz o gol de cabeça ali nos acréscimos para dar a vitória ao Brasil. Aí contra os Estados Unidos, aí a gente pensou, pô, agora sim, depois do Endrick ter salvado o Dorival em 3 jogos, agora sim ele vai virar titular. E não virou. Tá vendo aqui a escalação do Brasil contra os Estados Unidos? Mais uma vez o Endrick começou no banco de reservas. Eu diria que esse jogo aqui, cara, foi o jogo que mais me deixou com uma preocupação acerca da era do Dorival. Porque toda aquela empolgação ali que foi se criando na primeira data FIFA, ela começou a dar uma murchada aqui, especialmente depois daquela coletiva em que o Dorival fala sobre erro fatal. Eu acho que essa questão do erro fatal foi um dos erros fatais pro Dorival. Né? Porque a gente começou a duvidar do trabalho dele quando a gente viu que por algum motivo ele não estava escalando os melhores jogadores para jogar. E assim, cara, a gente sabe que seleção tem que jogar os melhores, irmão. Dá teu jeito, dá teus pulos. Mas o que é que o Dorival fez? Ele começou a tirar espaço de quem estava pedindo passagem como o Endrick. Ele insistiu demais em jogadores que estavam em baixa, especialmente como é o caso do Danilo, que o Dorival insistiu até onde não pôde mais, né? Até essa última convocação ele chamou o Danilo mais uma vez, mesmo o Danilo não estando nem mais no futebol europeu, e também seguiu ali dando um protagonismo exagerado para caras que parecia que já tinham dado o que tinha que dar na seleção brasileira, como é o caso do Marquinhos, né, cara? De repente era a era de começar a testar uma nova dupla de zaga. Afinal de contas, a gente vem de 10 anos jogando com o Marquinhos, titular da seleção brasileira, cara. Que custava você pegar 2 zagueiros mais jovens ali, que estavam em alta, como o Gabriel Magalhães e o Murilo, por exemplo, ou então, sei lá, podia buscar outras opções também, mas seguiu o Marquinhos sendo titular absoluto e ainda por cima capitão da seleção brasileira. Eu acho que esse também foi um dos aspectos que contribuiu para a queda do Dorival Júnior. Depois disso, a gente teve o início da Copa América, né? E logo na primeira rodada da Copa América, o Brasil empatou em 0-0 com a Costa Rica. Um péssimo jogo também da seleção brasileira. Esse jogo aqui foi uma tortura de se assistir, viu? Quem assistiu a Copa América tá ligado do que eu tô falando. E também aqui o negócio começou a desanimar, cara. Começou a desanimar mesmo. Depois deu até uma empolgada com a goleada para cima do Paraguai. Ali esse 4-1 aqui para cima da seleção do Paraguai. Com o Vinícius Júnior fazendo talvez a sua única grande atuação na era do Dorival, né? Inclusive tem isso, essa questão, né? O Vinícius Júnior era um dos caras que a gente pensava, pô, beleza, o Dorival vai assumir agora, não tem Neymar. Lembrando que o Dorival não teve o Neymar, beleza? De todos os últimos técnicos da seleção brasileira, o Dorival foi o primeiro que não teve o Neymar em nenhum momento. Durante todo esse ano aí o Neymar esteve lesionado, né? Então a gente pensava, pô, agora, quem sabe o Vinícius Júnior vai assumir um protagonismo, vai começar a jogar bem na seleção, e não foi isso que aconteceu, foi só esse jogo e basicamente isso. Um empate contra a Colômbia ali na rodada final, cara. Esse jogo aqui também foi bem ruinzinho da seleção brasileira, especialmente no segundo tempo, né, cara? Eu lembro muito bem de como a seleção brasileira foi jogando cada vez pior no segundo tempo e a Colômbia dominando a posse de bola, a Colômbia criando, a Colômbia indo pra cima. E ali por cima teve o lance do Vinícius Júnior tomar cartão amarelo e ficar suspenso. Nossa, isso daqui me irritou, rapaziada, no nível. Como é que pode o cara que era para ser o nosso principal jogador ficar suspenso do mata-mata da Copa América por causa de cartão amarelo, cara? Inacreditável. O Vinícius Júnior, cara, bem que podia também ser demitido junto com o Dorival Júnior, porque obviamente não vai deixar de convocar um cara como o Vinícius Júnior, mas nossa, ele também foi péssimo durante essa era de Dorival. E aí, o fim da nossa passagem na Copa América, né? Que foi esse jogo contra o Uruguai, cara. Que também foi um 0-0, né, cara? Em toda essa Copa América, o Brasil fez 5 gols. 4 só contra o Paraguai. E um gol contra a Colômbia, que foi aquele gol de falta do Rafinha, né, cara? Foi uma eliminação bem esquisita da seleção brasileira, né, cara? Porque assim, o Brasil até conseguiu competir bem contra a seleção do Uruguai, que era uma seleção que muitas pessoas estavam dizendo que era melhor do que o Brasil ali, né? Com o Bielsa treinando ali o Uruguai. O Brasil conseguiu competir bem, conseguiu incomodar eles, né? Esse jogo aqui, o Dorival... Foi o primeiro jogo que o Dorival colocou o Endrick como titular, que foi aí também outro dos problemas que muita gente falou também sobre o Dorival, que é essa questão dele só usar o Endrick na fogueira. Né? Ele colocou o Endrick de titular nesse jogo contra o Uruguai, depois de o Vinícius Júnior ser suspenso, né? Sendo que assim, cara, qual é a lógica quando você lida com jogadores jovens? É você dar espaço para eles em jogos pequenos, jogos mais fáceis, que é para ele ganhando confiança e se adaptando. O Dorival não. O primeiro jogo que ele usou o Endrick como titular foi justamente no mata-mata contra o Uruguai, com o Brasil extremamente pressionado, né? Ninguém jogou bem nesse jogo e aí depois disso a tendência foi o Endrick perdendo cada vez mais espaço, né? E o Brasil acabou sendo eliminado ali nos pênaltis para a seleção do Uruguai. Depois disso começou aí a fase das eliminatórias novamente, né? Primeira rodada de eliminatória do Dorival foi essa vitória contra o Equador 1-0, o gol do Rodrigo, jogo horrível também, jogo péssimo, cara, lamentável demais o desempenho da seleção. A gente quase tomou um empate do Equador na reta final desse jogo aqui.
Depois teve a derrota para o Paraguai, que foi outro jogo que o Endrick começou como titular. Outro jogo horrível da seleção brasileira. Fora de casa contra o Paraguai, o Dorival coloca o Endrick como titular. O Brasil faz um lixo de primeiro tempo. E aí ele tira o Endrick no segundo tempo. E depois disso ele foi tirando cada vez mais minutos do Endrick até eventualmente parar de convocar o Endrick, né? Após isso, tivemos a vitória contra o Chile fora de casa, de virada, né? O Brasil sai perdendo esse jogo por 2-1 e consegue virar ali com gols do Igor Jesus e do Luiz Henrique, né? Nessa época que o Botafogo estava numa fase espetacular. Os principais jogadores ali do Botafogo ajudaram na seleção brasileira. 4-0 contra o Peru, que foi uma das poucas goleadas, né? O Brasil com o Dorival teve apenas 2 goleadas, que foi aquela contra o Paraguai na Copa América e essa goleada aqui contra o Peru, que também foi um jogo bem enganoso, digamos assim, porque você vê o placar, você pensa, pô, o Brasil passou por cima do Peru, mas não foi exatamente. O jogo tava horrível para a seleção brasileira, o Brasil não tava conseguindo criar absolutamente nada, até que no fim do primeiro tempo sai um pênalti ali, o Rafinha bate, abre o placar, e aí depois desse gol de pênalti abre uma porteira, né? O Peru se escangara ali, e o Brasil passa por cima ali com 2 gols de pênalti do Rafinha, um gol do Andrés Pereira e um gol do Luiz Henrique. O empate contra a Venezuela fora de casa foi mais um jogo péssimo da seleção. Esse aqui é o jogo que o Vinícius Júnior perde um pênalti, né? Como eu falei, a era Dorival é tão ruim quanto a era Vinícius Júnior tem sido nesse último ano aí. O Brasil acaba empatando ali, o Brasil abre o placar com o gol do Rafinha, mas toma um empate da Venezuela logo no começo da segunda etapa, beleza? Venezuela, eu vou ter que contar. Lembrando que o Brasil não venceu a Venezuela nessas eliminatórias, beleza? A gente não venceu no primeiro turno, que era o Fernando Diniz, que estava comandando o Brasil, e não vencemos no segundo turno, que era o Dorival. Depois tivemos o um empate em casa contra o Uruguai, né? E isso aqui o Brasil foi buscar, o Uruguai sai na frente ali com o gol fora da área do Valverde, e depois o Gerson empata. A vitória contra a Colômbia, e isso aí já chegamos na última data FIFA, né? Vitória 2-1 contra a Colômbia aí também, mais uma vitória sofrida, dificílima, com o Brasil sem jogar rigorosamente nada, mas consegue buscar a vitória com um gol cagado pra cacete ali do Vinícius Júnior, que ele chuta, a bola desvia e engana o goleiro. E para finalizar, o último jogo da era Dorival, que foi a goleada sofrida, não para cima, a goleada sofrida contra a seleção da Argentina, né? Provavelmente a pior derrota da seleção brasileira desde o 7-1. Depois disso aqui, cara, impossível o Dorival não cair, né? A gente já sabia, no momento em que, durante o jogo, a gente já sabia que o Dorival seria demitido, né, cara? Porque assim, eu falava até pro pessoal quando a gente tava assistindo o jogo juntos, eu dizia assim, cara, acho que pro Dorival cair nesse jogo só se for uma cacetada, porque assim, se perder sofrido, vão dar um jeito de manter ele. E foi uma cacetada, né, cara? Toda a questão de porrada neles, então, enfim, não vou falar sobre isso aqui, a gente já falou bastante aí durante a semana. Agora a questão é, quem vai ser o próximo treinador da seleção brasileira? Tem tido várias informações aí sobre o próximo treinador da seleção brasileira nos últimos dias, né? Algumas dizem que o plano A era o Carlo Ancelotti novamente, né? E existe a possibilidade de sair do Real Madrid após o Mundial de Clubes, aí a CBF teria que esperar até o fim do Mundial de Clubes, ou seja, a gente teria que passar a próxima data FIFA, que é em junho, sem treinador, com um treinador interino ali, né? O que ainda é arriscado, porque mesmo assim não teria garantia de que o Ancelotti iria assumir após o Mundial. E a outra possibilidade é o Jorge Jesus. Essas são as duas possibilidades mais concretas hoje em dia, né, cara? Porque, assim, depois dos fiascos que têm sido os últimos treinadores que assumiram o Brasil, treinadores brasileiros, eu tenho certeza que a CBF vai de treinador estrangeiro dessa vez. Não tem a menor chance dela apostar mais uma vez no treinador brasileiro depois do que tem sido aí os últimos anos, né, cara? O Brasil passa por uma fase tão ruim que a gente vai chegar ao ponto de colocar um estrangeiro para comandar a seleção brasileira. Coisa que há uns 10 anos atrás era praticamente impensável, né? Hoje saíram algumas informações dizendo que o Jorge Jesus passou até a ser o favorito, porque a CBF entende que seria mais fácil trazer o JJ do que o Ancelotti, o que é fato. É porque se for para trazer o Jorge Jesus, daria para trazer ele já para a data FIFA de junho. O Ancelotti não, teria que esperar até depois do Mundial para ver se ele iria aceitar. Com o JJ é praticamente certeza, até porque ele já falou publicamente que gostaria de treinar a seleção brasileira, né? E aí sobre o Jorge Jesus tem toda essa questão de que, e o Neymar, cara, como é que seria com o Neymar e tal, porque eles tiveram esse atrito ali no Al-Hilal. Assim, eu não sei exatamente o quão ruim foi a treta deles no Al-Hilal, mas se for só o que saiu ali na imprensa, eu acho que nada que uma conversa não resolva, cara. Eles podem conversar, podem se resolver, até porque assim, é um convívio esporádico, né? Não é que o Neymar vai ter que ver o Jorge Jesus todos os dias, né? Na seleção brasileira só teria que ver ele a cada alguns meses ali. Então, sinceramente, eu acho que não é um imbróglio que iria impedir eles de irem atrás do JJ, não. Além disso, cara, eu acho que é um bom nome. Eu, dando agora a minha opinião sobre isso, eu acho que é um bom nome. O Jorge Jesus é um cara extremamente capacitado, já mostrou aí durante a sua carreira que tem condições de reunir muitos bons jogadores em campo e fazer o time render. Ele não é aquele tipo de treinador que fala, não,
o time não pode jogar com todos esses caras, porque não sei o que, papai. A gente tá falando do cara que chegou aqui no Brasil, pegou o Flamengo e montou uma máquina com Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol, todos esses caras juntos e titulares. Sendo que a maioria dos treinadores iria chegar e ia dizer, não, não pode, porque o time vai ficar desequilibrado, porque não sei o que, vou ter que botar eles no banco, vou ter que tirar um deles para colocar um volante aqui, não sei o que, o JJ não é assim. Então eu acho que ele seria o cara perfeito para pegar esse time da seleção brasileira que tem bons jogadores, apesar de muitas pessoas aí acharem que não, o problema do Brasil é jogador, não pode, jogador da Premier League. Enfim, esse é outro assunto que eu ainda pretendo falar sobre depois. Então acho que seria um bom nome, beleza? Seria um cara que teria condições, eu acho, de tentar arrumar a seleção minimamente bem para a Copa do Mundo, né, que já está em cima aí, um ano de preparação é muito pouco tempo, mas é o que sobrou, é um péssimo ciclo da CBF, cara, inacreditável como eles tomaram decisões erradas. E provavelmente seria um contrato para as próximas 2 Copas, né? Ou talvez não, porque assim, o Edinaldo, ele é presidente da CBF até 2030. Então, se ele quiser assinar com o JJ até 2030, para a Copa de 26 para a Copa de 2030, ele pode. Mas eu não sei como seria o teor desse contrato. Se for falar assim, pô, Yuri, mas você não acha que seria melhor o Ancelotti, não? Eu acho. Eu preferi o Ancelotti, é óbvio. Pô, o Ancelotti dispensa qualquer comentário. Mas, cara, o Brasil já ficou um ano esperando o Ancelotti e a gente tomou um pé na bunda. Vocês realmente acham que vale a pena arriscar, passar uma data FIFA com o treinador interino, e aí esperar depois do Mundial para ver se existe a possibilidade do Ancelotti aceitar treinar a seleção? Honestamente, eu não sei se isso vale muito a pena, né, cara? Acho que o JJ seria a opção mais segura para ir agora. Mas e você? Manda aí nos comentários aí quem que você acha que seria o melhor nome para assumir a seleção brasileira agora e dê uma nota para essa grande passagem de Dorival. O que você achou, hein? Oh, meu Deus do céu, vou te contar, viu? Obrigado pela sua atenção aqui nesse vídeo. Forte abraço e até o próximo.